me encarando, sabe? Em seguida, começou o WhatsApp. Bom dia, amigas! E aí, como vocês estão? Tudo certo por aí? Iniciando aqui um vídeo de uma forma diferente para vocês, né? Narrado. Gravei para vocês um pouquinho de como que foi nosso dia, né? Na quinta-feira. Já iniciei levando o Nicolas para a escola. Eu levo ele por volta de umas 6h40, 6h50 mais ou menos. O horário de entrada no colégio, né? É 7 horas. Então, eu sempre vou uns 10, 15 minutinhos antes pra subir com calma, sabe? Porque pra quem não sabe, a escola dele é só subida. Então, não é legal, né? Subir correndo e tudo mais. Então, sempre saio de casa uns 10, 15 minutinhos antes. Deixei ele na escola, voltei pra casa, fui preparar meu café da manhã. Gosto muito de preparar de manhã, porque é um silêncio aqui em casa. Ainda praticamente todo mundo tá dormindo, né? E aí eu gosto muito de preparar assim meu café com aquela tranquilidade, com calma, sem correria, entende? E aí nesse dia eu preparei pãozinho com manteiga na sanduicheira e tomei também uma xícara de café, porque eu tava com muito sono. Na noite anterior eu não tinha dormido muito bem, então só um café para ajudar, né, a dar uma acordada. Depois que eu preparei o café, já fui abrindo ali a porta da sala, né, para conseguir tomar um café mais tranquila, com claridade, para o meu cérebro entender que de fato, né, o dia tinha que começar. E aí assisti alguma coisa, eu sempre assisto alguma coisa enquanto eu como. Fui dar uma organizada ali na cama, né, porque eu levantei e não tinha dado tempo de arrumar. Então, deixei para arrumar assim que eu tomei café e aí ficou bem arrumadinha. O céu tava a coisa mais linda, Deus é perfeito demais da conta. E aí depois já fui separando ali o look, né, que eu ia usar, porque assim, gente, coloquei na minha cabeça que eu vou sim fazer exercícios em casa, né, já que eu não consigo fazer assim na praça aqui perto de casa. Assim, é perto entre aspas, ela é um pouco longe. Eu acho muito perigoso eu ir para lá cedo, porque não tem quase nada perto, sabe? Então preferi fazer alguns exercícios, na verdade alongamento, né, em casa, e eu mostrei pra vocês como que foi. Foi mais ou menos uns 30 minutinhos e aí eu consegui fazer tudo bem certinho, sabe? E eu gostei bastante, tá? Irei fazer mais vezes, né? Vou adicionar isso na minha rotina porque ajuda muito, né? Depois já fui dar uma organizada ali naquela louça, né, básica de todos os dias. Tava bem bagunçada até, tipo, tinha bastante louça, né, porque acumulou da janta, café da manhã. Aqui, né, onde eu moro, tá bem frio, então assim, tá sem condições lavar a louça na janta. A gente tá deixando pra lavar de manhã, sabe? Mas assim, até que não tinha muita louça, vai. Já teve dias que tinha bem mais, né? E aí eu fui lavando tudo ali bem certinho. E aí, já pra deixar, tipo, tudo organizado, né? Fogão já tava limpo, o fogão deu pra gente limpar, né, a janta, mas a louça acabou que deixou aí mesmo, né? E aí eu fui dando já uma geral, porque eu queria, né, tanto lavar a louça quanto organizar algumas outras coisas. Queria editar vídeo também antes de buscar o Nicolas. Eu não sei se com vocês que têm filho é assim também, mas eu acho que na parte da manhã passa muito rápido, sabe? A hora passa tipo voando. Então, tudo que eu consigo adiantar antes de buscar o Nicolas na escola, eu estou fazendo. Tá certo que tem dias assim, gente, que não é produtivo. Eu não consigo fazer quase nada e já tá dando a hora de buscar ele. Mas eu sei que é assim mesmo, né? Tem dias que é assim mesmo, que a gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue fazer muitas coisas. Mas o dia que eu consigo, nossa, eu amo demais, porque já adianta muita coisa. E daí, quando ele chega em casa, eu consigo dar mais atenção pra ele, eu consigo ficar mais com ele, né? Porque eu já adiantei bastante coisa assim, de casa, sabe? Então, eu gosto bastante. Eu tava vindo, né? E aí a rua tava isolada, não tinha ninguém. Migas, juro pra vocês, apareceu um cara não sei da onde. Ele ficou olhando assim pra mim, sabe? Eu passando de um lado da rua e ele do outro. Me encarando, sabe? Aí eu rapidão guardei o celular e subi mais depressa, sabe? E nessas horas assim não aparece ninguém, né? E só tinha eu e o cara. Aí eu subi bem rapidão pra chegar mais perto de uma panificadora que tem lá perto de casa, né? E enfim, gente, que loucura.
Eu tô rindo agora, mas eu fiquei nervosa, sabe? Às vezes de acontecer de, sei lá, me roubar, não sei. Eu quase não gravo assim na rua por conta disso, sabe? De medo. Mas, meu Deus do céu. É só comigo que acontece esse trem, velho. Eu fico assim. Aí eu tô aqui esperando ele. Eu subi 10 minutos antes, né? Então tá demorando um pouquinho. Mas daqui a pouco ele já sai e a gente já vai pra casa. E o sol, tipo, não tá tão quente não, sabe? Graças a Deus, né? Porque tem dias que fica bem quente, sabe? E aí fica bem ruim pra vir. Eu chego aqui toda suada. E em casa muito cansada. Mas é isso. Eu vou guardar o celular aqui, vou esperar ele sair, né? Pra gente poder ir pra casa. Aí assim, amigas, como eu tinha comentado com vocês, né? Fiquei uns 15 minutos, eu acho que esperando o Nicolas sair, porque eu subi antes do horário, mas tudo bem, no final deu tudo certo, né? Eu esperei lá um pouquinho e depois ele já saiu pra gente poder vir pra casa. E antes de sair de casa, eu não mostrei pra vocês, mas eu tinha deixado roupa lavando na máquina, né? E aí quando eu cheguei, ela já tinha terminado, eu só tava tirando, né, pra estender. E aí eu sempre tiro e já vou desamassando. Porque aí fica mais fácil, né, na hora de estender e na hora de drobar, né? Depois, tipo assim, não fica aquele aspecto de roupa amassada, sabe? Eu não gosto. Então, eu sempre vou tirando uma por uma, desamasso e aí eu coloco ali na quininha da máquina para depois pegar tudo junto, colocar em cima do varalzinho ali e estender tudo. E aí foi assim que eu fiz, né? Eu fui estendendo todas elas ali. E, gente, eu não tinha comentado com vocês, né? Mas hoje seria uma aula experimental, tá? Que eu iria fazer de inglês. E então seria a primeira vez fazendo essa aula. E aí eu queria muito compartilhar esse momento com vocês, né? Preferi fazer pelo YouTube, porque gente, eu fui pesquisar e tava muito caro, tá? Pra fazer aula de inglês, assim, com um professor particular e tal. Tava em torno de 500, 600 reais. Eu, particularmente, não tenho condições de pagar esse valor, nesse valor total, sabe? Eu acho muito caro. E outra que dá pra fazer, sim, pelo YouTube, né? Tem aulas bem boas que dá, sim, né? E eu acho que caberia mais na minha rotina, sabe? Sendo mãe, dona de casa e afins. Então, eu acho que daria mais certo. E aí, eu fiz uma aula hoje experimental, né? Mostrei pra vocês tudo certinho fazendo. E gostei bastante, tá? Eu quero muito colocar na minha rotina. Não sei se todos os dias, mas eu pretendo muito continuar fazendo. O Nicolas acabou de dormir, né? E aí almoçamos e tal. Fiz ele dormir. Aí agora eu vou fazer a aula, que eu falei pra vocês, né? Experimental de inglês. Vou fazer pelo YouTube mesmo. Aí eu vou procurar alguma aula mais tranquila, assim. E fazer, né? Vou assistir e tudo mais. Peguei um caderno também pra anotar, né? Porque sempre a gente tem alguma coisinha pra anotar. Eu particularmente gosto muito de anotar as coisas. Então, já peguei um caderninho, né? Já separei um caderno e vou fazer a aula lá na mesa da cozinha, porque é mais tranquilo, sabe? Então, eu vou deixar pra fazer lá. E, enfim, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu falar inglês falando. Então, vamos lá. Fala comigo. What's it? What's Up? What's up? Agora pode What's juntar sem up? medo, olha só. Sup. Vai lá. What's up? What's up? What's... É muito comum as palavras em inglês que essa letra G seja removida para facilitar a pronúncia. What's up? What's up? Beleza?
E assim, amigas, aí o Nicolas dormiu e aí eu já fui, né, fazer a aula que eu falei pra vocês de inglês experimental. E assim, gente, eu amei demais a forma com que o professor explica e ele ensina, sabe? Porque assim, ele divide em tópicos, primeiramente, né? Então você aprende ali como que você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Creio que, tipo assim, são as palavras básicas, né? Eu acho que todo mundo sabe. Mas assim, ele vai ensinando assim, sabe? Depois ele ensina como que você agradece alguém, como que você cumprimenta, como que você, tipo, pede algo a alguém, entende? Tipo assim, ele vai fazendo tudo em tópicos. Eu acho que eu tentei explicar de um jeito aí, eu não sei se vocês entenderam, mas enfim, é desse jeito, sabe? E aí eu acho muito mais fácil porque, tipo assim, além de você aprender a forma inglês, você aprende a forma português. E eu, não sei vocês, mas eu prefiro muito também ir anotando, porque além de você pronunciar, você anota para você também não esquecer, entendeu? Então, cada palavra ele pede para você pronunciar, e aí ele fala e você repete, aí ele fala de novo e você repete, até você realmente aprender de fato ali, sabe? E para a primeira aula eu amei demais da conta, com certeza irei fazer mais vezes. E basicamente foi isso, gente. Gravei um pouquinho de como que foi nessa quinta, espero de coração que vocês tenham gostado. E é isso, até os próximos vídeos, beijos!